Então vocês podem abrir a Bíblia em Apocalipse 13. Esse capítulo está dividido em duas partes, né? A primeira besta e a segunda besta. Então são duas partes, mas nós vamos estudar hoje à noite essas duas partes. E esse capítulo ele concentra vários capítulos anteriores, principalmente de Daniel 7, 2 também, mas principalmente 7 e 8. E concentra também o capítulo anterior, que é Apocalipse 12, tá certo? Mas para estudar esse capítulo, nós temos que ler alguns versículos, porque esse capítulo é muito enfático. Bem que gostaria de nunca pregar sobre esse capítulo, né? Mas tenho muito medo que se não pregar sobre esse capítulo, Deus vai me cobrar, né? Mas então vamos ler, antes de entrar nesse capítulo, vamos ler aqui o versículo 17 do capítulo 12. Porque para estudar esse capítulo aqui, nós precisamos primeiro identificar algumas coisas assim realmente muito importantes. O que diz no versículo 17 do capítulo anterior? Irou-se o dragão. Olha só, o dragão vai aparecer no capítulo 13, tá certo? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quais são as duas características desses restantes da descendência da mulher? Que é a igreja. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Agora vamos folhear um pouquinho mais para frente, no capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Qual é a identificação dos santos? Quais são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Então, esse é o nosso próximo estudo, quando chegar a próxima vez, né, o capítulo 14, a respeito das 3 mensagens angélicas. Mas ainda precisamos ler mais 2 versículos, pelo menos. Isaías 8, versículo 20. Isaías 8, versículo 20. Também esse versículo precisaria ser lido por muitas pessoas de muitas outras igrejas. Isaías 8, versículo 20, lá diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Mas o que a Bíblia diz aqui é taxativo. Ou guarda os mandamentos de Deus, como o povo de Deus guarda, como diz aqui os santos que guardam os seus mandamentos, ou não se salva. E isso é o que está escrito na Bíblia. Daí eu fico me imaginando quão importante era para a igreja oficial da Idade Média proibir a leitura da Bíblia, né? E quando um padre resolveu ler a Bíblia, ele gerou um movimento que se chama protestantismo. Lutero, né? Um dia desses, ele resolveu ler a Bíblia e ele tremeu. Ele leu essas coisas aqui, né? Mas aqui já vem, eu não sei quem vai assistir esse vídeo, né? Mas aqui já vem um pedido humilde. Não acredita em mim, nem vocês, ninguém. Não acredita em mim. Façam como os bereanos. Leiam na Bíblia. Porque eu posso também me enganar. Mas a Bíblia não se engana. Certo? Vamos ler mais um versículo que está em João 5, versículo 39. Afinal de contas, qual é o testemunho? O que é o testemunho, né? João 5, 39, ali diz o que é esse testemunho que Isaías falava. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Testemunho de Jesus é a palavra de Deus. Não podia ser outra coisa também, né? O que quer dizer testemunho de Jesus? Que fala a respeito dele. Que fala a respeito da primeira vinda e da segunda vinda. Que fala a respeito de qual é a lei de Deus, na verdade, a verdadeira lei de Deus, porque agora já tem duas. E lembra quando nós estudamos Daniel capítulo 7, no versículo 25, ali diz bem claro que esse poder da ponta pequena cuidará em mudar esta lei. Esta lei que
os que aguardam serão perseguidos. Mais uma vez temos que dizer aqui que não é a maioria que tem a razão, que está certa. Mas é a maioria que precisa ser alertada a respeito desse assunto. Porque assim como lá, no tempo do dilúvio, a maioria se perdeu e só 8 se salvaram, isso certamente acontecerá no fim, né? Porque diz muito claro, quem não guarda os mandamentos, diz Isaías, né? Está lá, Isaías 8:20, quem não guarda os mandamentos nunca verá alvo, ou seja, nunca se salva. Bom, então agora nós estamos estudando aqui contra quem o dragão está lutando, e isso é no capítulo 13 de Apocalipse. Esse capítulo 13 de Apocalipse, ele foca para os nossos dias, ou seja, os fatos que acontecem depois da ferida mortal. Mas preste muita atenção, neste capítulo há várias referências ao que este poder da primeira besta fez antes da ferida mortal, né? E depois, na segunda parte, fala de quem vai cuidar da cura da ferida, que é a segunda besta. E aí vai falar dos atos que se referem ao desfecho final, né? Então vamos lá, vamos ler versículo por versículo e vamos examinando aqui o que quer dizer aqui. Então no versículo 13, no capítulo 13, versículo 1, ali diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Mas aqui nós precisamos parar um pouquinho. Vocês lembram de qual foi a apresentação do animal em Apocalipse 12? A ordem foi um pouquinho diferente. O animal apresentou assim, ó, um animal que tinha 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas sobre as cabeças. Agora fala diferente, um animal que tem 10 chifres, pôs os chifres na frente, né? E 7 cabeças. E tem 10 coroas, uma em cada chifre. Então aqui, antes era mais importante as cabeças. Cabeças são impérios. O que são impérios? Impérios são reinos que governam sobre outros reinos, que subjugam outros reinos e fazem com que esses outros reinos trabalhem para ele. Por exemplo, Babilônia foi um império. Babilônia conquistou outras nações, inclusive os judeus, e muitas outras, e fez com que esses povos trabalhassem para a Babilônia. O Egito Antigo conquistou outros povos e fez com que esses outros povos construíssem grandes cidades, por exemplo, as pirâmides também, né? Então esse imperialismo é uma coisa assim que usa a força de trabalho dos outros povos para o seu benefício. E essas cabeças eram impérios. E os chifres eram reinos, não impérios. Certo? Então vocês lembram de Daniel 2, agora aqui está começando a ficar mais complexo. Daniel 2 disse bem claramente, o Império Romano, agora estou traduzindo aqui, o Império Romano vai terminar e vai se dividir em 10. Né? E esses 10 não serão impérios, serão reinos. E esses 10 que fala aqui, e que falava em Daniel 12, são esses reinos aí. Mas aponta para outros reinos no futuro, que hoje se chama globalização, e isso nós vamos estudar mais adiante. Assim como o Império Romano se dividiu em 10, assim as nações do mundo inteiro se unirão numa só de novo. Não numa nação, mas num poder só, sob um poder só. E o capítulo 13 de Daniel, de Apocalipse, já está apontando nessa direção. O capítulo 17 vai explicar direitinho isso aí tudo. E o 18 vai dizer o que aconteceu, onde é que foi parar isso aí tudo. Qual é o fim disso, né? Então, vejam que aqui, no capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos fazer uma hora dessa, uma palestra só sobre chifres, né? Que tem muita ciência nessa coisa dos chifres aqui, né? Se a gente entender isso aí bem, não tem mais como não entender esses capítulos proféticos, eles são cheios de simbolismo,
A gente tem que conhecer o simbolismo, né? Senão tu não entende nada. Se você não conhece o simbolismo, não entende nada. Aí fica confuso mesmo. Mas vejam bem, aqui nós vamos revelar uma coisa muito importante. No capítulo 12 de Apocalipse, onde estavam as coroas? Nas cabeças, ou seja, era o tempo dos impérios. Certo? E onde é que estão as coroas? No capítulo 13. Não estão mais nas cabeças estão escritos nomes de blasfêmia. Nomes de blasfêmia quer dizer, qual é a maior blasfêmia da igreja medieval? Perdoar pecados. Em nome de Deus. Não, em nome de Deus, como se fosse Deus. Trocar o sábado pelo domingo. E várias outras coisas. Né? Mudar os tempos e a lei. Depois nós vamos ver várias outras coisas. Tem muitas coisas que são blasfêmias, não são só 2, 3. E agora aqui as coroas estão sobre os chifres, ou seja, tempo de quê? De democracia, de constitucionalismo. Lembram que aqui, ó, já nós vamos ler, aqui está tratando da ferida mortal para cá, de 1798 para cá. Quando é que começou a democracia americana? 1788. E de lá para cá, não se fala mais em outra coisa, a não ser democracia, não é mais tempo de império. Como é que hoje você vai falar a respeito de um decreto dominical, que é um decreto imperialista, por exemplo? Como é que hoje vamos falar, tipo assim, o Brasil vai invadir aí Uruguai, Paraguai, etc. e tal, e dominar esses povos? Isso não se faz mais hoje. Isso não é aceitável. Em hipótese nenhuma. Não se aceita no mundo isso. Ou seja, as coroas estão sobre os chifres, sobre nações soberanas. Sabe quando é que foi proclamado a soberania? Ou seja, o princípio da soberania em 1648. Quando terminou a Guerra dos 30 Anos entre protestantes e católicos. E de lá para cá começou aquele movimento grande no mundo inteiro para cada nação ter o seu próprio governo e não ter essa coisa de uma nação invadir outro povo. Se bem que isso aconteceu muitas vezes. Mas é rechaçado, o mundo não aceita mais imperialismo. E fala, porém, imperialismo para ver o que acontece. E isso é bom. E sabe por quê que aconteceu isso? Porque isso abriu as portas para a pregação do Evangelho. Como é que se poderia, por exemplo, pregar o Evangelho numa Rússia imperialista? Não. União Soviética imperialista? Não é mais. Não é? Agora está lá, até o Mark Finley já andou lá, pregando. Então, a democracia, a liberdade, o constitucionalismo, isso permitiu que houvesse liberdade de expressão. E isso quer dizer esses chifres. Mas isto vai mudar. E está escrito aqui, nós vamos ler. Pronto, agora vamos adiante. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como boca de leão. Temos que parar aqui um pouquinho. O que quer dizer isso? Esta besta herdou algumas coisas dos impérios anteriores. Sabe que o primeiro império foi a Babilônia, que simbolizava pelo leão, né? O segundo império foi a Medo-Pérsia, simbolizado pelo urso. O terceiro foi a Grécia, simbolizada pelo leopardo. E o quarto império foi Roma. E Roma deu sequência, Roma foi o quarto, deu sequência ao quinto império. E ali veio se juntando coisas dos impérios anteriores que foram assimilados pelo quinto império, que foi o império religioso. O que herdou, por exemplo, da boca que falava do leão, que era o primeiro império? A arrogância. Que foi que Nabucodonosor disse para os 3 jovens hebreus lá aquela vez? E eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Essa arrogância. O quinto império, o império religioso, herdou do leão. Não é? E eu quero saber quem vai ser o próximo império. Eu vou construir uma estátua só aqui, de ouro, só de ouro. Não é? E quem foi que destruiu o templo de Babilônia? E quem foi que levou todos os utensílios de ouro de Babilônia para ele? Não foi esse primeiro império? O urso, o leão? E quem foi que pegou aquelas taças de ouro sagradas e resolveu beber vinho de dentro delas? Se bem que naquela noite também acabou para ele, né? Belsazar, né? Essa arrogância, esse quinto império herdou. E o que foi que herdou
dos medo-persas. O mitraísmo, santificação do domingo, adoração ao sol, não é? Herdou de lá. E o que herdou do outro império, do Leopardo? As tradições, não é? E desses impérios, adoração aos mortos, a alma imortal. Vários princípios, vários dogmas foram herdados dos impérios antigos. E esses dogmas, eles foram bem trabalhados pelos filósofos gregos, que eram do Império do Leopardo, do Alexandre, e que se transformaram depois no que se chama tradição greco-romana, e que foi assimilada pela igreja medieval. Então está aqui escrito na Bíblia, né? São coisinhas interessantes, mas nós temos que ir adiante, porque se nós ficarmos muito tempo num só versículo, é capaz de ficar, essa palestra ficar só nele, né? Agora vamos para o 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a besta. Isso aconteceu em 1798, né? Quando Alexandre, eu acho que teve 2 grandes generais no mundo. Um foi Alexandre, antigo, né? E esse foi aqui o Napoleão Bonaparte. Alexandre foi antigo. Quando Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa, quem é que podia ter coragem para fazer isso? O imperador alemão Henrique III resolveu afrontar o Papa e ele mesmo nomear os bispos. Vocês sabem como é que foi a história dele? O Henrique era um rapaz de 17 anos, né? Se tornou imperador, mesma idade de Alexandre, quando se tornou imperador. Ele ficou 3 dias e 3 noites ajoelhado no gelo, pedindo perdão para o Papa. Ou ele perderia o seu império. Na neve. Né? Mas quando ele estava com 29, 30 anos, ele foi lá e se vingou. Daí ele já era homem. E Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa. A ferida mortal. Se pensou por aqueles dias, acabou o sistema religioso esse. E em lugar desse sistema, antes foi entronizada uma prostituta. A tal ponto chegou o prestígio do sistema religioso. Isso está na história da Revolução Francesa. Mas a nossa história mundial é uma história dramática, de muitas lutas, e por trás dessas lutas está a adoração. Vamos seguindo adiante aqui, no mesmo versículo tem mais umas coisas que temos que destacar. Golpeada de morte, mas a ferida foi curada. E o versículo, a segunda parte vai tratar dessa cura aqui. E aqui diz no finalzinho desse versículo, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Ou seja, multidões, milhões de pessoas, milhares e milhões de pessoas se maravilhando após a besta. Deu para perceber isso nessa semana? Não é? Mas isto é o poderio enganador. Por isso que eu li esses versículos anteriores aqui. Como é que ele consegue enganar tanto se não guarda os mandamentos de Deus? Me expliquem. Como é que são tantos? Aqui cabe um apelo aos excelentes católicos. Porque tem gente da Igreja Católica que são tão confiáveis que você for emprestar dinheiro para eles, não precisa pedir para assinar nada. Não é? E não são poucos. São comerciantes da melhor estirpe, da mais alta qualidade. Esses, pelo menos, se pediriam o seguinte: leiam a Bíblia, que é a palavra de Deus, que está acima de qualquer palavra aqui na terra. Como fez Lutero. Não é? E não se assustem com o que está escrito nesse livro. Eu não confio em mim, mas leia na Bíblia. Aqui tem milhares, milhões, não é? E olha só o que diz no versículo 4. Isso aqui é de assustar. No versículo 4 diz o seguinte: adorar o dragão. Mas quem é o dragão? Aquele que nós lemos antes: irou-se o dragão contra mulheres que guardam os mandamentos.
Eles adoram esse. Adoram esse que persegue os que guardam os mandamentos de Deus. Onde está o sábado? Isso precisa ficar muito claro. Está escrito na Bíblia. Isso não está escrito em nenhum livro filosófico ou um livro científico. Está na Bíblia. Que é a base do cristianismo, pelo menos é o que se diz. É ou não é? Não é? E adorar o dragão. Mas por que adorar o dragão? Porque ele deu a sua autoridade à besta. Também adorar a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O maior poder do mundo, hoje. Não é? Quem é que pode enfrentar esse gigantesco poder? Está escrito aqui. Que seria assim. Mas, escutem, nós não podemos ficar nesse versículo, nós temos que ler o capítulo todo. Porque tem coisas diferentes escritas mais adiante, não é? Tem que ter muito cuidado para não ficar só nesse. E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. Aqui, como eu falei no início, está se referindo ao passado, antes da ferida. Mas por que diz isso aqui, que foi feito no passado, antes da ferida? Porque isto será feito outra vez. Quando a ferida for curada. Não é? Essas coisas se repetirão. Então, o passado nos serve de ilustração para o futuro. Há um tempo em que a ferida está curando, esse é um tempo de liberdade, nós ainda estamos nesse tempo. Mas quando for curada, e nós vamos ler mais adiante, aí a coisa vai ficar diferente, não é? A coisa vai mudar. E abriu a sua boca em blasfêmia. Bom, eu não vou ler de novo o Daniel 7:25, mas ali fala da ponta pequena que blasfemava contra Deus. E blasfêmias, todos nós sabemos o que é se fazer passar como se fosse Deus, ser infalível como se fosse Deus. Eu pergunto para vocês, o anjo Gabriel, que hoje é o maior anjo de todos, aquele que cuida do culto, de toda a ordem de louvor no céu, que substituiu Lúcifer, ele é infalível? O que acham? Só Deus é infalível. Lúcifer, que foi esse anterior, ele falhou. Ninguém, senão Deus, é infalível. Sabe o que é infalível? O que nunca falha. Agora, como que um homem pode dizer que é infalível? Isto se chama blasfêmia, entre muitas outras. Seguindo, esse versículo aqui é de tremer, né? Esse capítulo aqui o mundo inteiro precisa ler esse capítulo para saber o que se passa nesse planeta. Aliás, eu acho que esse capítulo devia ser o centro do estudo da Jornada Mundial da Juventude. Eu não estou nem brincando, não é? Se formos realmente sérios, cristãos. Mas seguindo aqui, e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quem são esses santos? Nós lemos há pouco, mas vamos ler de novo. Está no capítulo 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos. Entende? Quem são os santos que esse poder estava perseguindo? Os que guardam os mandamentos. Esses é que são os santos. Aqueles que morreram, etc., esses não são santos, se não guardam os mandamentos. Está muito claro isso aqui. Não é? Está ou não está claro? Está muito claro. Vamos seguindo aqui. E a autoridade sobre cada tribo, língua e povo, ou seja, é um poder global, presente em todas as partes do mundo. Deu-se essa autoridade. Quem deu essa autoridade? No mesmo capítulo que está escrito quem deu essa autoridade. Vamos até ler aqui um pouquinho antes, né? No 4, e adorar o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Então essa autoridade não recebeu de Deus, foi do dragão. Isso também tem que ficar claro, né? Está tudo no mesmo versículo, no mesmo capítulo. Bom, e adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro
da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui também tem claro. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, aqueles que aceitaram Cristo de verdade, esses não adoram a besta. Então é preciso abrir a Bíblia e estudar. Olha só quanta coisa se aprendeu em poucos versículos. É terrível isso. Se alguém tem ouvidos, ouça. Não é? Ouça, estude essas coisas, veja essas coisas. Leia e ouça a sua voz. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quem são os santos? Vamos ler de novo. Capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui diz, aqui está a perseverança dos santos. Aqui está. Por que está escrito aqui? Aqui estão aqueles que aguentam, que esperam. Por isso que a nossa palavra básica hoje é esperança. Não é? Perseverança quer dizer aqueles que não desistem, que vão indo, sofrendo, perseguidos, etc. Mas nós estamos hoje num tempo que não tem perseguição. Né? A perseguição no passado durou 1260 anos. Mas tem uma notícia muito boa. Essa perseguição voltará de novo. Essa não é a notícia boa. A notícia boa é que ela será muito, muito curta. Não vai ser 1260 anos, não vai ser uma geração, vai ser questão de meses. Um pouco mais de um ano, um pouco menos de um ano, não sei. Mas é muito curto. Todos aqueles que entrarem nessa perseguição, se não forem muito idosos, passarão por ela e verão Jesus Cristo sem ver a morte. Isso é uma questão muito rápida. A senhora White fala que vai ser muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Então não está escrito em lugar nenhum quanto tempo leva isso, mas que vai ser rápido, vai. Então é bom essa parte, né? Não vai de uma geração para outra. Bom, esta é a primeira parte.